Domingo, 15 de julho de 2023. Naquele dia, eu, Afonso Bezerra, fui pela primeira vez à Igreja Batista dos Mutrins, em Olinda. Vocês não estão sozinhas. Essa igreja se compromete com vocês a orar. Meu objetivo era acompanhar um culto para captar imagens para o documentário Fé em Disputa, material que antecedeu este podcast que você está ouvindo agora. Precisamos caminhar com elas. Coincidentemente, aquele não seria um culto comum. A igreja estava recebendo a visita do coletivo Liberta Elas, um projeto formado por mulheres e pessoas trans que tiveram a vida atravessada pelo cárcere. Fui através de um homem que eu tive, mandou buscar o dinheiro, se ele era droga, né? E aí eu perdi 7 anos da minha vida. Sofri, né? Mas sobrevivi. Esta é Djani. Ela é uma das integrantes do projeto que narrou, naquele dia, a experiência na prisão e como encontrou na fé um importante alicerce para superar aquele trauma. Djani cumpriu pena de 7 anos por envolvimento com o tráfico de drogas. Hoje, ela mora numa ocupação no centro do Recife e está repleta de sonhos. Djani é, digamos, um retrato fiel da população evangélica no Brasil, que reúne aproximadamente 47 milhões de brasileiros. Uma comunidade majoritariamente feminina, negra e periférica, e que cresce a cada ano. Um rosto bem diferente daqueles evangélicos mais famosos, geralmente homens, brancos e que ecoam discursos fundamentalistas, que muitas vezes agridem a existência de pessoas como Djani. Se esses caras escaparem do supremo poder que é o povo e da nossa justiça, eles não vão escapar da justiça divina, e eu declaro em nome de Jesus. Eu sou Afonso Bezerra e esse é o podcast Fé em Disputa, a ascensão dos evangélicos no Brasil. Uma série em 3 episódios produzida pelo Brasil de Fato que busca narrar a ascensão evangélica no país. Buscamos entender por que hoje a maioria do povo brasileiro se identifica com o protestantismo e o que está por trás dos discursos fundamentalistas que encontram eco também nas periferias. E nos perguntamos, ainda é possível criar novas camadas progressistas dentro das igrejas? No primeiro episódio, vamos decifrar por que as igrejas evangélicas se transformaram num espaço de acolhimento na periferia e como o fundamentalismo encontra na desarticulação política da classe trabalhadora uma brecha para impor uma agenda conservadora. A primeira resposta que nós encontramos pode ser resumida em uma palavra: acolhimento. Jackson Augusto é comunicador evangélico, ativista social e ganhou notoriedade pública ao defender uma igreja antirracista por meio do Instagram Afrocrente. Para ele, o crucial da igreja é a convivência. Ser evangélico, para mim, tem a ver com pertencer a uma comunidade, tem a ver com pertencer a um lugar coletivo, né? Então, pensar ou ser evangélico é pensar uma dinâmica comunitária. Então, ser evangélico, ele sempre esteve atrelado a me conectar a essas pessoas e a tentar ser um ser humano melhor. Já virou senso comum dizer que o número de igrejas evangélicas no Brasil é enorme. E isso é verdade. Estimativas apontam que até 2030, o Brasil, historicamente católico, pode se tornar uma nação de maioria evangélica. Em média, abrem 17 novas igrejas evangélicas por dia no país, de acordo com um levantamento feito em 2019 pelo pesquisador Vitor Araújo. Segundo o IBGE, são mais de 500 mil espaços religiosos, incluindo não apenas templos, mas também sedes de projetos sociais e administrativos ligados às igrejas evangélicas. Isso reforça
como o crescimento dessas instituições vai além da fé, alcançando também o campo social e educacional. Os pentecostais, uma das divisões das igrejas protestantes, lideram o ranking e são a maioria entre os templos no país, concentradas mais na região sudeste, centro-oeste e norte. No Nordeste não prosperou o protestantismo. Essa revisão do cristianismo, fruto do movimento liderado por Martinho Lutero no século XVI. Essa expansão evangélica também tem representado uma ascensão política no país, que culminou com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Além de ter eleito um presidente da República, esse segmento tem avançado nas casas legislativas. Em Brasília, a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional conta com 228 representantes, reunindo 15 partidos políticos diferentes. A maioria das legendas figura do centro para a direita do espectro político. Esse fenômeno despertou a esquerda para retomar a ponte e o diálogo com a fé popular, hoje impactada pelo fundamentalismo religioso. Em Alagoas, a pastora Ódia Barros tem feito um trabalho ao longo de décadas em defesa de uma teologia feminista da Bíblia. Ela tem atuado na crítica ao patriarcado dentro das estruturas religiosas e argumenta que um dos fatores que favorecem essa rápida adesão ao protestantismo é a possibilidade de viver a fé sem estruturas rígidas. Ser evangélico hoje, para mim, também tem a ver com essa democratização da fé. Porque as instituições controlavam muito a partir desses grupos de poder, né, de predominantes. Por exemplo, os representantes sejam pastores, bispos, todos homens. Isso era muito o ser evangélico numa perspectiva institucional das suas representações majoritárias. E hoje o que a gente está vendo é a democratização dessa fé evangélica. Os estudos do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social confirmam que, de fato, as igrejas evangélicas vivem uma expansão no Brasil e em outros países do sul global. A pesquisa também reconhece que esta fé evangélica é sentida pela classe trabalhadora no cotidiano. É uma fé experimentada nos detalhes da rotina e na construção de vínculos sociais que, em tese, estão deteriorados nas periferias. Jackson Augusto conta como essa relação vem se construindo nos territórios. Eu acho que as pessoas elas escolhem estar dentro de uma igreja porque essa igreja está lá presente para elas. Então, existe uma falta do Estado brasileiro, isso é um problema, porque não é a questão da igreja ali, mas da falta desse Estado, mas também existe uma necessidade dessa igreja, né? Uma necessidade dessa igreja de produzir uma experiência comunitária e existe uma necessidade das pessoas hoje no Brasil de pertencer a um grupo que as humanize, porque o Estado brasileiro está o tempo inteiro desumanizando elas. E a igreja evangélica que a gente viu crescer nos últimos anos é uma igreja evangélica que escolheu estar na periferia. Eu só conhecia a igreja católica porque era da minha avó, né? E também porque toda criança que nascia tem essa tradição de ser batizado. Então nós ia para a cidade, né? Para a missa quando ia batizar, né? Dia de sábado que batizava. Então eu não conhecia o Evangelho de Cristo. Eu só conhecia a partir do Evangelho de Cristo quando eu vim morar na cidade. Rosenilda Maria é assentada da reforma agrária na cidade de Gameleira, em Pernambuco, e faz parte do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Ela frequenta a Assembleia de Deus, em uma igreja dentro do próprio assentamento. A experiência dela ilustra como a expansão evangélica está associada ao processo de urbanização do país. As pessoas vão deixando de morar nos campos e vão morando nas cidades. O crescimento das periferias das grandes cidades fez com que a Igreja Católica, por causa de sua estrutura bastante densa, burocrática, centralizada, não conseguisse ir ocupando esses espaços. O pastor José Marcos, que atua na Igreja Batista de Coqueiral, na zona oeste do Recife, traz um ponto que tem sido central
nos debates sobre a expansão evangélica, a existência de uma igreja sem burocracia. Historicamente, a Igreja Católica tem uma configuração mais centralizada. A formação de novos padres é mais lenta, por exemplo. Já nas igrejas evangélicas, essa estrutura é mais fluida, com regras mais simples. É comum que o fiel seja incorporado às atividades importantes da comunidade, trazendo um protagonismo que não existe na Igreja Católica. A mensagem do Evangelho ela não é uma mensagem salvadora só para outra vida. A vivência do Evangelho é uma vivência que salva a gente nessa vida. Essa é a jornalista Ailce Moreira. Ela é evangélica, mora no Recife e aponta que esta flexibilidade das igrejas evangélicas acolhe uma população excluída. Pessoa que passa a semana inteira no seu emprego, sem receber um bom dia, muitas vezes, sem ser notado, sem ser valorizado, sem ser promovido. Na igreja, ela tem nome, ela canta, ela tem a palavra, ela tem um serviço a ser feito e a estrutura só funciona a partir daquilo que ela faz. Então ela tem importância. Mas nem tudo é tão espontâneo quanto parece. A fé evangélica tem encontrado eco nas angústias e expectativas da classe trabalhadora, que já tem uma predisposição à espiritualidade. Acontece que também está em curso, desde os anos 80, um projeto fundamentalista e neoliberal de expandir o protestantismo como uma ferramenta de poder, com forte influência no processo eleitoral e amplo controle sobre a ideologia popular. Delana Coraza é pesquisadora do Instituto Tricontinental e estuda as possibilidades do trabalho de base da esquerda brasileira com a comunidade evangélica. Ela acredita que esta expansão do protestantismo encontrou um espaço esvaziado entre os trabalhadores, que antes era ocupado por organizações políticas e trabalhistas, como sindicatos e associações de bairro, além de espaços culturais. Acho que a gente tem que olhar também para um processo histórico que é o neoliberalismo. Quais são os espaços que sobrou para os trabalhadores, com o avanço do neoliberalismo? Quais são as condições de organização desses trabalhadores? Sem condições, sem espaço de organização, eles acabam encontrando na igreja esse espaço de organização. E a gente fala que a identidade de trabalhador vai se mudando, vai se transformando lentamente para a identidade de irmãos. A visão neoliberal de sociedade, de fato, esvaziou muitos espaços de convivência, sem vínculos religiosos. Pesquisa do IBGE mostra que, em 2023, 1/3 da população brasileira morava em cidades sem museu e 50% dela conseguia acessar cinema na cidade onde morava. Os sindicatos, espaços coletivos de defesa dos direitos trabalhistas, sofrem uma desidratação política desde a aprovação da reforma trabalhista. Dos 100 milhões de trabalhadores ocupados no Brasil, apenas 8% são sindicalizados. O pastor Wellington, da Igreja Batista do Pinheiro, em Maceió, também complementa esta percepção, mostrando que a igreja é um espaço de acolhimento diante da violência de Estado nas periferias. Depois que esse braço ruim do Estado chega lá e deixa a desgraça, quem é que chega no segundo momento imediato? Ou para chorar, ou para sepultar, ou para socorrer? Não é mais a Igreja Católica formal. É essa igreja evangélica que não está debaixo de um clero maior, que se organiza de maneira subversiva, muito fragmentada, e que atende àquela demanda imediata, porque este trabalhador e essa trabalhadora, no outro dia, tem que estar ou no ponto do metrô ou no ponto do ônibus para fazer suas viagens para o centro da cidade, onde vai passar 8, 10 horas trabalhando. Quando ele retorna, quem está lá de novo para dar um abraço, onde, na minha tradição, eu até digo assim, precisa de tudo isso, mas olhando com bons olhos, é o momento da catarse. Em linhas gerais, o fundamentalismo é uma interpretação radical dos escritos bíblicos e uma estratégia de uso político da fé para ferir direitos de populações específicas, como as mulheres, pessoas negras e LGBTQIA+. Tem um alcance sobre diversas camadas da sociedade e atravessa áreas como cultura, educação e saúde. No Brasil, o discurso fundamentalista tem força econômica e encontra difusão massiva em rádios, TV, editoras de livro
e na indústria fonográfica. Está nas redes sociais e também nas igrejas, inclusive nas igrejas periféricas. Para o pastor Bruno Aguiar, da Igreja Batista dos Butrins, em Olinda, a visão fundamentalista da Bíblia acaba encontrando adesão na fé popular por causa da estratégia discursiva usada pelos líderes conservadores. Esse discurso fundamentalista religioso, ele acaba se apropriando da vida das pessoas, ainda que elas não queiram, mas acabam sendo tomadas, porque foi o pastor quem disse, foi o líder religioso que disse, e aí eu não posso questionar. Apesar dessa força simbólica, política e econômica, os fundamentalistas não representam uma totalidade da fé popular evangélica no Brasil. Tem muita gente que encontra brechas nessas estruturas e está construindo uma nova visão teológica. Nos próximos episódios, nós vamos conhecer histórias de pessoas evangélicas que travam uma disputa dentro das estruturas religiosas e buscam colocar a defesa da democracia, dos direitos das mulheres e a luta antirracista como central nos debates internos. Esse é o Fé em Disputa, um podcast do Brasil de Fato que narra a ascensão demográfica e política dos evangélicos no Brasil. Você também pode conferir a versão em documentário desse material no YouTube do Brasil de Fato. A apresentação, produção e reportagem são minhas, Afonso Bezerra. Tratamento de roteiro e direção de podcasts e Camila Salmásio. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni. Identidade visual de Rafael Canoba. A estratégia de divulgação é de Rafaela Cury. Nós também usamos áudios do canal do pastor Silas Malafaia, da AFP e TV Brasil. No Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é de Monize Ravena. A direção executiva é de Nina Fidelis.